Me chamo Fabrício, eu sou médico, especialista em medicina de família, e eu te auxilio a diminuir os sintomas da sua ansiedade em até 6 semanas. O tema do episódio de hoje é ansiedade no ambiente de trabalho. Como é que gerencia a ansiedade no ambiente de trabalho? E o porquê isso é tão importante. Afinal, nós passamos boa parte de nossas vidas trabalhando, certo? Tendo contato com os colegas, tendo contato com as pessoas que estão no mesmo círculo, às vezes em funções diferentes, tá certo? Então, por isso é muito importante nós termos essa consciência, esse tipo de consciência, beleza? Então, dito tudo isso, eu não sei vocês. Eu, graças a Deus, nunca tive problema necessariamente relativo ao trabalho. Eu sempre consegui lidar com as questões do trabalho. A maior parte dos problemas que eu tinha com ansiedade eram relativas aos estudos e não ao trabalho. Mas eu sei que estudo, trabalho, acaba que fica ali quase a mesma coisa. E, na verdade, né, se conversam, mas quando a gente fala trabalho, a gente está falando em atividade remunerada. E às vezes tem pessoa que não consegue lidar, certo? Às vezes é uma sobrecarga, às vezes é um momento qual está passando e acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade ali, tá certo? Então, isso acaba gerando alguns gatilhos para a ansiedade, tudo bem? Por isso é importante a gente prestar atenção. Então, vamos ver aqui o pessoal que está entrando: João Vargas, Emiliano, Evani, Vinícius Diogo, muito bom. Margo Santos, Neuza Matos. Então, vamos entrando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Conto com a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, algum comentário a fazer, pode mandar, que eu estou de olho aqui nas 3 redes: YouTube, Facebook e Instagram. Beleza? Agora, voltando aqui, falando um pouco mais sobre como a gente pode compreender essa ansiedade relacionada ao trabalho. Muitas vezes, quando a gente fala em ansiedade relacionada ao trabalho, a gente tem que separar e deixar claro qual que é a origem. Eu sempre foco em buscar a origem, porque ansiedade, apesar de ela ter sintomas parecidos em várias pessoas, muitas vezes ela tem origens distintas. Então, eu posso, né, ter um exemplo de uma pessoa que ela está ficando ansiosa no ambiente de trabalho, mas porque ela está sendo perseguida pelos colegas. Então, aqui eu tenho uma origem. Poxa, é uma perseguição que nada tem a ver com a função que ela está cumprindo. Da mesma forma, eu posso ter uma pessoa que está ansiosa no ambiente de trabalho porque o dinheiro que ela ganha, às vezes, ela não considera o suficiente. Às vezes é pouco. Aí ela trabalha, trabalha, trabalha e ela não se sente valorizada. Você já parou para pensar nisso? E você não se sentir valorizado, não se sentir valorizada, isso acontece em relacionamento, acontece no ambiente de trabalho, acontece em vários momentos da nossa vida, às vezes dentro da nossa própria família. Então, presta atenção, como é que está batendo dentro de você, tá certo? Então, esse é um outro ponto. A pessoa que ela está trabalhando, ela está se esforçando, ela passa boa parte do tempo dela ali, mas aí quando vai ver, ela não tem reconhecimento, ela não tem uma remuneração que bate com aquilo que ela se esforça, isso gera uma ansiedade, certo? Uma outra questão, uma outra origem identificável, tá ok? Que a gente tem que ficar bastante de olho, são as fofocas, né? Que às vezes as pessoas começam a falar, elas vão saindo da questão do ambiente de trabalho, aí elas vão puxando para as relações interpessoais dentro do trabalho. O trabalho ele passa a ser uma coisa secundária. Eu usei fofoca aqui como um termo genérico, mas às vezes pode ser briguinha, pode ser intriga, pode ser porque uma pessoa não gosta da outra. Isso vai gerando um climão, vai gerando um clima ruim, entendeu? E a partir disso, as pessoas envolvidas podem acabar necessariamente ficando com os nervos mais à flor da pele. São um prato cheio para que surja ansiedade para todo mundo que está participando daquilo ali. Óbvio, tem pessoas que são mais suscetíveis, pessoas que são menos suscetíveis, tá certo? Então, tudo isso que eu estou falando aqui são possíveis origens relativas à ansiedade no ambiente de trabalho. Ou mesmo que você tenha ansiedade em casa, mas que ela possua uma origem no local ao qual você trabalha, no ambiente ao qual você trabalha, as pessoas às quais você trabalha junto. E por que é importante eu identificar a origem? Porque muitas vezes, se eu identifico a origem e se eu consigo neutralizar aquilo que está dando todo aquele caminhar para os sintomas de ansiedade, de certa forma, eu consigo até melhorar. Não, eu consigo até sumir com isso, porque, óbvio, a questão do ambiente de trabalho, ela para muitas pessoas é só um fator.
Mas para algumas pessoas, é a única coisa. Se eu resolvo a única coisa, pronto, melhora, acabou. Eu já atendi, já presenciei alguns casos pontuais de ansiedade, que no geral a pessoa não era ansiosa como um todo, não haviam várias coisas afetando a vida dela. Era literalmente uma situação pontual e que dava para resolver, tá certo? Às vezes é uma decisão que a pessoa está postergando e aí entra naquela, né? Quem tem ansiedade tende a ter uma visão um pouquinho distorcida, não no sentido de a pessoa tá distorcendo a visão dela, mas no sentido de que realmente ela acha que é aquilo, mas não é, não bate sempre com a realidade. Então eu posso enxergar uma situação como muito mais grave do que ela de fato é. Tá certo? Que é como você. Sabe aquele desenho animado, quando o personagem olha para a parede e tem uma sombra e parece que é um monstro, ela vai ver um ratinho? É mais ou menos isso, uma pessoa que é ansiosa. Às vezes ela enxerga, né, um ratinho a sombra de um gigantesco monstro. E não é assim. Falando em ambiente de trabalho, às vezes tem aquilo. Ah, eu não posso pedir um aumento porque senão vou ser demitido. Eu não posso conversar com um colega porque senão ele vai me odiar para sempre. E aí a pessoa ansiosa ela vai criando cenários na cabeça, que aí ela deixa de fazer algumas coisas, ela deixa de acatar algumas demandas próprias para o bem-estar dela mesmo, para a própria saúde, porque na cabeça dela ela já se autodiagnosticou, já fechou e já impossibilitou qualquer caminho, ok? Quantas vezes você já não se pegou fazendo isso? E aqui vamos expandir um pouco, não necessariamente só no ambiente de trabalho, mas de pensar alguma coisa e você já conclui sozinho ou sozinha, né? Você não falou com ninguém, você não testou isso na realidade, você não indagou, você simplesmente pensou, imaginou e concluiu e fechou ali a linha de raciocínio e você se manteve em uma zona a qual você não se expôs ou a qual você não foi questionar ou você não foi buscar algo a mais, entendeu? Então, a ansiedade, ela tem disso. E por isso que eu falo que quem tem sintomas de ansiedade precisa estar muito atento, porque acaba que muitas coisas na nossa vida requer que essa parte aqui dentro da nossa cabeça fique um pouco de lado ou que o concreto se sobreponha aos pensamentos, entende? Porque muitas coisas são de fato inconclusivas. Eu posso até fazer uma análise, eu posso até ter um panorama amplo, mas eu só vou ter o sim ou não se eu fizer a pergunta, tá certo? Eu só vou ter uma resposta se eu questionar. E quando eu fico só dentro da minha cabeça, as respostas, gente, na maior parte das vezes não são reais, elas não batem com aquilo que a gente chama de realidade, tá certo? Então vamos lá, vou ler rapidinho aqui o comentário de vocês. Ok, ok. Obrigado por nos ajudar. Entendi. Fico feliz que o pessoal está entendendo. Muito bom. Tive que sair do trabalho porque não consegui lidar com a ansiedade. Chegou um pouco de ficar doente. Vamos lá. Foi pergunta aqui do Facebook. Hoje em dia, uma das maiores causas de afastamento de trabalho são problemas relativos das condições médicas relacionadas à saúde emocional. Então, nós temos quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de transtorno mesmo relativos à parte do trabalho, que algumas vezes o trabalhador, né, o colaborador, ele acaba sendo afastado por um médico. O médico examina, conversa e fala, não, você não está em condições de seguir. Ou o próprio colaborador se afasta, porque ele vai entrando tanto naquele ciclo de retroalimentação negativo, né, que é o que eu falo de efeito dominó negativo. Ele se sente sozinho, ou a pessoa se sente sozinha, ela acaba não compartilhando isso com ninguém, ela acaba muitas vezes não consultando um médico, não abrindo isso, e isso vai piorando, aí piora a performance do trabalho dela, aí ela passa a tomar bronca às vezes do colega, tomar uma chamada ali do chefe do setor, e isso deixa ela mais desanimada. Então é como se fosse uma confirmação daquilo que ela já achava que era ruim, mas não é porque era ruim, é porque ela começou a entrar nesse ciclo, um ciclo negativo, entendeu? Então é isso que acontece, essa retroalimentação negativa. E a partir desse momento, o que a pessoa faz? Se afasta.
ela começa a faltar, ela chega atrasada, ela deixa de cumprir com as obrigações dela. Não porque é uma pessoa relapsa, mas porque às vezes é uma pessoa que está machucada emocionalmente, uma pessoa que não está em condições psicológicas, naquele momento, de seguir em frente. Nesses casos, o mais adequado, sim, é conversar se existe um médico do trabalho no lugar onde você está. Se não, conversar com o chefe, passar por uma consulta, por uma perícia, para entender o nível de gravidade, tá certo? Esse é o ponto. Porque tem níveis de gravidade que, novamente, são a minoria. Mas quando a gente pega num número absoluto, né, de pessoas, falando agora no ambiente atual no qual a gente vive, acaba que é bastante gente. Mas essas pessoas que têm níveis de ansiedade extremamente altos, que têm níveis depressivos extremamente altos, que não estão em tratamento, essas pessoas elas acabam tendo um afastamento. Não porque é uma pessoa que não serve, mas que é uma pessoa que precisa se restabelecer, é uma pessoa que precisa se curar, uma pessoa que precisa ficar bem emocionalmente, para que ela possa ser reinserida e produzir, que ela possa ser reinserida e retomar a vida dela. E alguns casos vão necessitar algumas outras medidas que não cabem à parte médica, como por exemplo, eu já vi casos de pessoas que trabalham em um setor ou em uma unidade de uma corporação, digamos assim, mas aquele lugar no qual ela está fazia mal para ela, ou ela não estava bem ali. E às vezes só uma transferência, só uma troca de setor, uma troca de localidade, essa pessoa já melhorava, ela já ficava bem, ela já conseguia se recompor. Porque às vezes naquele lugar antigo no qual ela se encontrava, ela não tinha perspectiva, ela estava com pessoas que há anos, entendeu, que não estavam num bom relacionamento. E por que eu falo isso? Porque é uma situação que difere. Eu não tenho como simplesmente pegar e jogar uma formulinha para todo mundo. Todos os ambientes de trabalho são assim, todas as pessoas são assim. Mas nós temos alguns padrões, os quais, se você observa, você consegue identificar algo relativo a você que está aí do outro lado, entendeu? Então, qual seria a demanda relativa à ansiedade dentro do seu ambiente de trabalho? É relacionamento? É sobrecarga de trabalho? É remuneração que está ruim? Você consegue identificar? São mais de uma coisa? É mais de uma coisa? Entendeu? Porque quando eu enxergo esse panorama que antes ele estava aberto, amplo, e agora ele passa a ficar mais claro, mais específico, eu tenho como ter uma resposta àquilo. Talvez é uma conversa com o chefe, uma conversa com um colega, uma conversa com um colaborador, tá certo? Talvez é o pedido para uma transferência. E dos últimos casos, às vezes, é o caso da pessoa tentar uma coisa nova. Não estou satisfeito. Esse é o emprego que eu não quero. Eu tenho um dinheiro guardado, eu não consigo mais lidar com isso e eu vou fazer outra coisa. Eu vou desse período de transição no qual eu vou tentar um novo emprego, vou tentar um novo setor, vou tentar uma nova vaga. Mas, gente, muito cuidado com essas decisões, tá? Que eu estou dando exemplos desde as coisas mais mínimas até o ápice da extremidade. Ok? Porque senão vamos lá. Eu não gosto do meu trabalho, Fabrício. Eu vou me demitir, vou fazer arte. Tá certo? Tá. Mas e aí? Você já está com sintomas de ansiedade, você às vezes não tem um conhecimento, né? Você idealiza uma coisa na tua cabeça, e é maravilhoso a gente tentar algo novo, sim. Mas e se der errado? Isso não vai tirar mais sintomas de ansiedade se você não conseguir. Todas essas são questionamentos que eu não falo no sentido de deixar mais ansioso, mas no sentido de você fazer as coisas de forma com que você consiga ir, às vezes, paralelamente. Então, poxa, eu tenho uma reserva de emergência, um dinheiro guardado, que dinheiro não vai ser o problema, eu não vou ter medo de não conseguir pagar as minhas contas. Poxa, eu tenho alguma capacitação, algum conhecimento naquilo, naquela coisa nova, bem entre aspas, que eu queira me arriscar? Porque às vezes a pessoa, ela, é concursada, mas ela tem uma formação no nível superior que ela não trabalha. Então, poxa, eu sou engenheiro de formação, mas eu estou num trabalho que eu passei num concurso de nível médio que não condiz mais comigo e eu quero voltar para a área de engenharia. Aí faz sentido, a pessoa tem uma formação de base. Da mesma forma, eu quero fazer arte, eu quero pintar quadro, eu quero fazer artesanato. Existe um direcionamento, você já faz isso há muito tempo, você tem conhecimento do mercado.
porque nem tão para lá, nem tão para cá. Eu posso sim utilizar-se do meu emocional para eu tomar algumas decisões, mas se racionalmente aquilo não faz sentido algum, é preciso eu fazer uma reanálise, entende? Porque senão, gente, é um prato cheio para que você simplesmente aumente os sintomas de ansiedade. Seja porque você permanece numa situação enfadonha, ou seja porque você acha que, eu vou mudar, vou dar um 360 na minha vida. E a coisa não sai como esperado. Não digo nem como planejado, porque planejar a gente planeja, né? Planejar a gente planeja, executa, mas e aquilo que você espera? Certo? Então, alinhamento de expectativa é uma coisa importante. Uma coisa importante, tá? Agora vamos falar sobre os estressores, certo? Existem algumas coisas, alguns elementos que eles costumam ser padrões, que eles causam estresse, tá certo? E que eles causam estresse. E é importante você ter essa noção para que você se blinde quanto a eles, em relação a eles, e às vezes faça alguma coisa a respeito. Um dos grandes estressores no ambiente de trabalho chama-se prazo. Prazo para entregar coisa, prazo para cumprir tarefa, prazo para tudo. Se você se enxerga numa situação na qual você está se pegando ansioso, pegando ansiosa, por causa de prazos, de tempo, de timeline, então você vai ter que fazer alguma coisa a respeito daquilo no sentido de o trabalho no qual você faz hoje acomoda os prazos que são estabelecidos para você. Quem coloca os prazos? É você mesmo, você mesma, ou é seu chefe, algum colega? Ou a decisão em conjunto? Por que eu falo isso? Porque às vezes você está se colocando numa situação alheia e você tem voz. Então, é comum existirem projetos em equipe, né? Existirem esquadrões, squads, que definem as coisas juntos. Óbvio, tem sempre alguém que está à frente do projeto. Mas os participantes podem dar opinião, podem falar, eu acho que esse prazo está apertado, eu acho que não vejo tanto sentido entregar isso tão cedo. Então, se eu consigo ter essa voz, se eu consigo opinar, se eu consigo simplesmente auxiliar minha própria saúde nesse sentido, então é importante eu fazer isso. Então é importante, aos poucos, eu me inteirar e ver o que eu posso ou não dar pitaco, digamos assim. E se prazos é uma coisa que te aflige, então conversa sobre prazos com as pessoas no ambiente do seu trabalho, ok? E se você trabalha sozinho, Fabrício, eu sou autônomo, eu trabalho em casa, ou eu tenho consultório, não sei, não tem ninguém acima de mim, sou eu mesmo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei, nem tão para lá, nem tão para cá? Eu já falei em algumas lives passadas sobre tempo. Que tempo é uma coisa que, no nosso dia, a gente não pode ficar com ele apertado, ou seja, simplesmente não ter tempo, porque isso gera ansiedade. Então, eu não consigo encaixar improviso, eu não consigo ter tempo para caso surja uma emergência. E eu também não posso ter tempo demais. Porque se eu olho para o meu dia e eu vejo aquele excesso de tempo, e eu não coloquei atividades para eu fazer, para eu desempenhar, eu acabo abrindo espaço na minha cabeça para eu pensar em coisa errada, para eu sofrer, para pensar nas possibilidades ruins, principalmente quando a pessoa tem os sintomas de ansiedade. Então, o ideal é um ponto de equilíbrio. E a gente nem sempre acha um ponto de equilíbrio de primeira. É uma situação de teste. Poxa, vamos lá, eu vou colocar o prazo aqui. Os prazos que eu estou colocando estão se demonstrando apertados, então eu tenho que expandir um pouco mais. Ou não. Ou tem que ver a qualidade do trabalho que eu estou fazendo. Então, eu melhoro o trabalho, sem que isso me estresse, né? Sem que isso aumente aquela sobrecarga emocional que gera ansiedade. Ou ao contrário, às vezes o prazo está longo demais. E aí você até cumpre as coisas, vai fazendo de pouquinho, isso te coloca numa zona de conforto. E aí entra naquilo que eu falei, da analogia, de você ter tempo demais. E aí você abre vários slots mentais, vários espaços mentais para as coisas as quais você nem estava pensando antes. E aí você passa a pensar, nossa, será que eu tenho alguma doença? Nossa, será que eu vou ter algum problema no meu relacionamento? Não, entendeu? Não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida extremamente ocupada ou no piloto automático. Mas
Nós temos que ter atividades planejadas dentro dos horários do nosso dia, dentro dos dias da nossa semana. E também a gente tem que colocar coisa que traz prazer, no sentido de lazer, um tempo que descomprima esse estresse, ok? Então, poxa, eu já trabalho demais, eu já tenho as questões familiares, já tenho as questões de obrigação da casa, eu ainda vou ficar sem um lazer, eu vou ficar no lazer zumbi, né? Vou pegar o celular aqui e ficar vendo vídeo aleatoriamente na internet, sem consciência. Quando eu falo tudo isso, estou falando do piloto automático. Isso não é saudável, isso não é prudente, isso sim contribui para o aumento dos sintomas ansiosos. Então, tem um lazer, umas atividades conscientes. Então, eu vou separar um dia hoje para que eu leia aquele livro. Eu vou ler 10 páginas desse livro que eu gosto, eu quero. E você definiu isso, você se empoderou, você dominou a sua rotina, a tua vida, o seu horário e as coisas que você faz. Porque, ó, um dos grandes gatilhos da ansiedade é justamente a pessoa não ter aquela sensação de que ela é quem manda na vida dela, ela tem algum controle na vida dela. É aquela sensação de que ela tá vivendo, mas não é nem vivendo, ela tá sobrevivendo, né? Ela come pelo nariz ali, né? Faz as coisas correndo, dorme tarde para acordar cedo. O dia passa, ela nem sabe direito o que ela fez. Quando ela tá com as pessoas que realmente importam para ela, nem sempre está 100% presente, ou por causa de outros problemas relativos ao trabalho, ou pelo piloto automático das redes sociais, ou por causa do celular, por outros inúmeros motivos, ou por causa dos próprios sintomas da ansiedade, tá certo? E é por isso que eu bato nessa tecla. A ansiedade é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, se os sintomas estão exacerbados, Fabrício, estou com palpitação, pensamento acelerado, aquela angústia no peito, gente, não pode deixar isso perdurar por muito mais tempo, porque isso reflete nas áreas da sua vida. Isso reflete no seu dia a dia, reflete no teu gosto por viver, ok? Então, isso parte de uma falta de domínio, muitas vezes. Domínio do nosso tempo, domínio das nossas escolhas. E eu sei, existem certas coisas que não é a gente que escolhe. Existem certas coisas que não estão sob o nosso poder. Mas você já se parou para perguntar, já parou para pensar, ou passar por essa reflexão, quais são as escolhas, as situações que dentro da minha vida eu tenho poder? Só eu, e ninguém mais. Só eu posso escolher, só eu posso falar sim, só eu posso falar não. Já parou para pensar nisso? Porque existem inúmeras situações, inúmeros cenários que eles dependem única e exclusivamente de você. E a pessoa ansiosa, ela tende a achar que tudo depende única e exclusivamente dela, e não é assim. Então, uma dica aqui que eu dou é simplesmente aquilo que não diz respeito só a você, que beleza, você até participa daquilo, mas não é você o único fator, a única vertente que vai definir aquilo. Fica tranquilo, tranquila, deixe que as outras pessoas tenham a participação, deixe que as outras pessoas às vezes decidam, deixe que as outras pessoas assumam a responsabilidade. Às vezes você fala não, às vezes você fala sim, tá? E ter essa consciência relativa ao ambiente de trabalho é de extrema importância. Eu não estou falando para você trabalhar mal ou trabalhar menos, mas para você, às vezes, não abraçar algo que é extremamente maior do que aquilo que você suporta. Porque quando você estiver ali, ansioso, ansiosa, sendo afastado do trabalho, muitas vezes, dentro de um sistema, a gente acaba sendo, e é infelizmente, eu vou falar isso, mas com bastante ressalvas, acaba sendo uma peça substituível. Então, cuide-se. Porque se dentro de uma engrenagem toda ali trabalhista conseguem, às vezes, te substituir, dentro da sua família, não. Você como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como parceiro, você é único, você é única. Então, a gente tem que ter essa consciência. Essa consciência para que o trabalho não necessariamente se sobreponha às outras coisas da nossa vida. Beleza? Um outro fator que é bastante importante, que é gerenciamento de tempo. Eu percebo que tem muita gente que está ficando ansiosa porque não consegue gerir bem o tempo. E aí fica com um trabalho em excesso, aí leva trabalho para casa, e aí chega atrasado, sai mais tarde. Mas aí que tá.
por causa de gestão de tempo, tá bom? Então, como que eu faço isso, Fabrício? Como que eu vou gerir o meu tempo melhor? Gente, vamos lá. Primeiro ponto. Você tem que entender que tempo é finito. Finito. Porque muitas vezes nós vivemos como se o tempo fosse ter para sempre, né? E quando eu falo tempo, eu tô falando tempo no mundo concreto de vida útil do corpo na Terra, ok? Neste sentido. Nesse sentido, ele é finito. Então, poxa, a média de vida do ser humano aqui no Brasil é 75 a 80 anos. Então, pô, você tem isso daí para viver, concretamente. Eu não estou entrando no mérito de saúde espiritual, eu não estou entrando no mérito do que é intangível. Isso é um assunto para outras lives, tá certo? Falando aqui, essa vida de carne e osso. Você sabendo disso, que o seu tempo é finito, a gente tem que partir também de como que a gente pode otimizar as atividades do nosso dia dentro desse tempo que a gente tem. Então, a gente vai do mais para o menos. Então, pô, vamos lá. Se eu posso pressupor que eu vou ter pelo menos uns 70, 80 anos de vida, eu volto. Ah, eu vou me aposentar com 65, eu volto. Eu tenho mais 15 anos de trabalho, eu volto. Dentro desses 15 anos de trabalho, o que, que eu anseio? O que, que eu quero? Quais são meus objetivos financeiros? O que, que eu quero galgar? Entendeu? E aí você vai voltando. Faz esse exercício uma hora, de pegar lá na frente e ir voltando. Por quê? Você vai se encontrar no ponto qual você está agora e você vai poder enxergar um próximo passo, as coisas que você precisa fazer. Então, eu gosto daquela, não é nem metáfora, né? Daquela frase. Como é que você come um elefante? Você sabe como que se come um elefante? É pedaço por pedaço, é por partes. Então não adianta você querer engolir um elefante inteiro. Ah, eu quero fazer tudo. Ó, falando sobre gerenciamento de tempo, uma coisa que eu não fazia, eu passei a fazer. Sabe aquela síndrome de querer fazer tudo? Ah, eu quero arrumar casa, eu quero fazer o trabalho, eu quero sair, eu quero aproveitar. Gente, não dá. Cada escolha que a gente faz, a gente abdica de alguma outra coisa, porque numa lacuna de tempo, eu não posso encaixar ali várias tarefas. Algumas vezes você pode encaixar duas ou três coisas quando algumas tarefas são no piloto automático. Eu posso dar exemplos, eu já vou dar exemplo disso. Vou dar rapidinho aqui. Tenho ansiedade e não consigo cuidar da casa direito. Quando olho para o serviço, eu não tenho forças para fazer. Fico muito desanimada. Márcia Dias. Vamos lá, Márcia. O que acontece? Percebe essa frase que você falou? Não consigo cuidar da casa direito. Quando olho para o serviço, eu não tenho forças para fazer. Fico muito desanimado. Provavelmente é isso do elefante. Às vezes a gente olha para o serviço e a gente vê um elefante todo. E aí você fala, caramba, é muita coisa. É muito grande. E aí a gente se desanima e a gente não consegue. Entendeu? E aí o que a gente tem que fazer? A gente não tem que olhar para o elefante. A gente tem que olhar para a perna direita da frente do elefante. Ó, peraí, então eu tenho a casa toda para limpar, roupa para lavar, chuveiro, lixo para recolher, um monte de coisa. Aí você olha para aquilo, já bate uma ansiedade, e você fala, putz, não vou conseguir, não vai fazer, não faz. E aí você deixa para o próximo dia. Qual que é o problema de deixar para o próximo dia ou para a próxima ocasião? Porque as coisas continuam sendo sujas, a vida continua indo em diante, e aí você acumula mais coisa. E para trabalho é a mesma coisa, tá? Trabalho em casa ou trabalho no serviço fora de casa. A partir disso, qual que é a recomendação? Comece com tarefas que você não tenha que ficar repetindo sempre e que não despendam tanto tempo para você fazer. Por exemplo, tem certas tarefas que você faz. Eu vou usar o exemplo das tarefas de casa, tá? Lavar o vaso, lavar o banheiro. Tem gente que lava uma vez a cada 3 dias, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não sei. Cada um tem sua rotina e tem gente que moram várias pessoas na mesma casa, tem gente que mora sozinho. Então isso vai variar. Mas eu vou partir do pressuposto que você tem que lavar uma vez por semana. Poxa, se é uma vez por semana, quer dizer que se eu fizer só aquilo, eu já ganho uma semana. Entendeu? Aí você faz aquilo, porque você já ganhou uma semana. Então vai ver nessas tarefas que elas requerem menos esforço e que elas te dão um pouquinho mais de tempo. Por quê? Conforme você vai eliminando elas, vai sobrando tempo, aí você consegue focar naquelas atividades que são diárias. Então, quais são as atividades diárias? Entendeu? Aí você elenca.
Eu tenho que arrumar minha cama todos os dias. Mas é rápido. Entendeu? Eu tenho que lavar roupa, mas é uma vez, 2 vezes por semana. Então, delimita horário, delimita dia, delimita agenda. Porque você delimita um tempo, você dá nome e sobrenome para aquela atividade. Porque se realmente, se eu quiser fazer as coisas, eu falar, se eu parar aqui agora de fazer essa live, eu vou arrumar minha casa. Eu vou travar. Porque eu não delimitei antes. Eu não defini que, às 9h20 eu ia lavar a louça, depois eu arrumar a cama. Não, eu travo. Então, outra dica importante. Delimite as coisas com antecedência. E não coloque todo o tempo que você tem disponível com todas as atividades, porque provavelmente vão surgir imprevistos, tá bom? Então, uma outra dica. Se você leva cerca de 2 horas para lavar a casa, limpar a casa e lavar a roupa, por exemplo, não coloca 2 horas. Coloca mais. Porque se der alguma coisa de errado, se precisar de um pouquinho mais de tempo, você tem ele. E aí você não fica desanimado, desanimada frente àquele desafio. Mesma coisa de trabalho. Às vezes eu queria estudar, vou pegar um exemplo meu do passado. E aí eu pegava uma apostilona, né? Nunca lia mais do que 10 páginas do dia. Mas aí, porque eu estava estudando, eu achei que eu ia ler 50. Aí eu coloco 50 páginas para ler em 3 horas. O que acontecia? Eu lia 50 páginas? Não, eu me frustrava. Ou se eu lia correndo. Não conseguia reter a informação. Então não adianta a gente querer simplesmente engolir tudo, fazer tudo. Vai causar isso. Você vai ficar desanimado, vai ficar desanimada, vai travar, não vai fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o gerenciamento de tempo relativo ao trabalho, quando você passa a ter um mínimo de gerenciamento, você passa a ter menos sintomas de ansiedade, porque você tem mais clareza. Eu sempre advoguei aqui que clareza é um dos fatores protetores da ansiedade. Então, eu não sei quais são as suas atividades diárias, qual é o seu trabalho hoje, mas pega um dia antes, pode ser um dia antes, não precisa ser com tanta antecedência. Na noite anterior, escreve ali 5 coisas, 3 coisas, uma coisa que você tem que fazer e tira um tempo para ela. Então, por exemplo, eu vou usar de novo o exemplo da casa, né, do serviço doméstico. Vamos supor que amanhã eu tenho que limpar todos os banheiros da casa, eu tenho que arrumar toda a louça, limpar, lavar, tem um monte, vou supor que tem um monte de louça acumulada aqui, e eu tenho que limpar a área. Mas dessas aqui, a mais importante é a louça, porque eu tenho que usar. Tenho que utilizar, se tiver sujo, eu não tenho como usar. Então, beleza, eu tenho uma prioridade. A partir do momento que eu estabeleci o que é prioridade, eu delego um tempo. Lembra que eu falei? Tem que ter nome e sobrenome? Qual é o tempo? Vai ser de manhã, vai ser na hora antes do almoço, depois do almoço, à tarde. Então, eu separo aquele bloco de tempo e falo, esse bloco de tempo é para essa atividade. Entendeu? Por quê? Porque aí você tem clareza. E aí você chega, você não vai olhar para aquele acumulado de coisas que não foi feito ou que tem que ser feita. E você consegue fazer. Então, às vezes, eu coloco para ler uma única página. Então, essa é uma outra dica preciosa, que é a dica do mínimo esforço. Na nossa vida, um dos maiores esforços que nós temos é sair do lugar. É só isso, é sair do lugar. Então, é romper aquela primeira barreira. Então, o peso, sabe qual que é o peso mais pesado de uma academia? É a maçaneta da porta. Sério, depois que você entrou, tudo dali para frente fica mais leve. Porque é a primeira barreira. Entendeu? É a primeira barreira. Então, faça com que as coisas fiquem o mais fluídas possíveis. Qual que é aquilo que poderia ser um empecilho? Qual objeto, qual situação poderia ser um empecilho para você não trabalhar direito? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira estudar amanhã. Eu tenho o livro, mas ele está na estante. E eu estudo na mesa. E geralmente eu uso uma caneta para anotar, com um caderno. E o caderno fica no quarto e a caneta fica aqui no escritório. Gente, eu não vou deixar para pegar tudo isso amanhã na hora de estudar. Eu já vou pegar o livro, vou pegar a caneta, vou pegar o caderno, vou deixar na mesinha de estudo, porque quando der horário, eu só tenho que sentar e ler uma única página.
E a partir do momento que eu leio uma única página, o resto vai fluindo, vai indo. Então pensem nisso. Qual que é a única coisa? Qual é a única coisa, a mais importante dentro das atividades do meu trabalho? E dessa única coisa, como eu posso fazer, qual é a estratégia que eu posso ter para que eu tenha o mínimo de esforço para iniciar aquela atividade? Porque eu só preciso começar. Só preciso começar. Entendeu? Então tenham isso em consciência, que aí vocês vão conseguir gerenciar melhor o tempo de vocês. Delimitem blocos de tempo, deixem um tempinho a mais, coloquem coisas específicas e não se frustrem por não fazer aquilo que você não colocou. Porque às vezes, eu botei ali que eu tenho que ler 10 páginas de livro. Aí eu tô lendo lá, eu li as 10. Eu queria ter lido mais 5. Não, você botou para ler 10. Mesma coisa, eu li só 5. Que bom que você leu 5. No próximo dia melhora, diminui um pouco os objetivos. A vida é isso. A vida é tentativa e erro. Ok? A vida é tentativa e erro. E quando eu falo em diminuir os sintomas de ansiedade, igual eu disse, existem padrões. Existem padrões. E nós temos que ir aplicando esses padrões nas nossas vidas. E reconhecer os estressores do trabalho, gerenciar o tempo, tudo isso está diretamente correlacionado com a melhora dos sintomas de ansiedade. Tá bom? Agora vamos voltar um pouco para aquela parte de comunicação, né? De comunicação. Duas coisas: relacionamento interpessoal e expectativas. Às vezes, você não tem um bom relacionamento interpessoal, as pessoas não têm um bom relacionamento com você, porque as coisas não são ditas. Novamente, dizer verdades ou solicitar demandas, né? Não quer dizer ser grosseiro, não quer dizer faltar com educação. Então não tem problema, se algo está te incomodando, você falar com todo o amor do mundo que algo está te incomodando. Não tem problema se você quer algo, solicitar essa coisa, um aumento, é um tempo de descanso, é um dia que eu preciso de folga, porque eu preciso viajar, entendeu? Não tem problema, desde que isso seja feito da forma adequada, porque é preciso uma comunicação assertiva, uma comunicação respeitosa, entende? Então, são pessoas. Lembra? Seu colega é pessoa, você é pessoa, seu chefe é pessoa, seu colaborador é pessoa, todo mundo é pessoa. Todo mundo tem medo, todo mundo tem suas preocupações, todo mundo tem seus problemas, né? Então, a partir desse entendimento, a gente passa a ter um pouco mais de empatia. Com a gente mesmo, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente tem empatia com o outro, né? Mas a empatia ela também funciona pra gente. Se colocar no nosso próprio lugar, porque às vezes nós estamos num lugar deslocado da vida. A gente é num lugar que não nos pertence. Ok? Então é importante isso. Uma outra coisa, sobre expectativas. Eu sei que muita gente tem expectativa, e é normal a gente ter expectativa. A questão é como bate quando essa expectativa não é cumprida, quando você se frustra. Você é aquela pessoa que, poxa, vou chorar, vou ficar mal, mas logo eu volto. Ou aquela pessoa que vai carregar aquilo por vários dias, semanas, quiçá meses. Porque isso também diz muito de como você acaba lidando com as coisas. Então, um exercício relativo à expectativa é: se você é a pessoa que não consegue lidar com as frustrações, tenta botar, não estou falando para você diminuir, não quero mais. Não, mas tenta colocar as coisas mais de acordo com a realidade possível. Então, investimento, por exemplo, não é porque eu botei R$1 que vai voltar 1 milhão. Talvez eu bote R$1, volte R$1,10. Essa é a minha expectativa. Muitas vezes a expectativa tem que ser pé no chão. Então, porque eu fiz um trabalho bem feito, eu vou ser promovido. Não, às vezes não é uma semana de trabalho bem feito que vai te promover. Às vezes é 1 ano, 6 meses, 5 anos. Tudo isso é um manejo de expectativa. Porque se nossa expectativa está muito desalinhada do que aquilo que é a realidade, você se frustra. E se você se frustra, isso te gera sintomas de ansiedade, se você já é uma pessoa ansiosa por si só. Então, ter alinhamento de expectativa relativa ao trabalho é muito importante, viu, gente? Muito importante. E aí eu já falei na live passada sobre autocuidado, vou falar rapidinho. Tudo que for relativo ao autocuidado, se alimentar bem, tá certo? A questão, às vezes, de você ter pausas regulares ali, não fazer tudo diretão, ter momentos de relaxamento. Tudo isso, quando você incorpora na sua rotina de trabalho, torna as coisas menos difíceis e mais prazerosas, tá bom? Então, busquem esse autocuidado relativo ao ambiente de trabalho, tá?
E aí, gente, eu vou recapitular com vocês rapidinho, que eu sei que tem gente que chegou depois, já tem um pessoal que saiu, que tá ficando tarde, né? Mas só para liberar vocês. O que acontece? Trabalho pode ser um fator desencadeante de ansiedade, se não for gerido da maneira correta, ok? Então, a forma com que eu me encaixo no meu trabalho, que eu lido com o meu trabalho, pode ou não desencadear ansiedade, certo? Então, é por isso que a gente aprender a lidar com a questão do trabalho. Então, reconhecer os estressores, os fatores estressores originários, buscar colocar estratégias de organização, de gerenciamento de tempo, ter uma comunicação mais assertiva, tá? Mais efetiva e demandante, não ficar aguardando demanda, gerenciar as expectativas, ter um autocuidado relativo ao ambiente de trabalho. Se você conseguir elencar essas coisas, eu garanto que você consegue já baixar bastante os sintomas de ansiedade relativos ao ambiente de trabalho. Fabrício, mas é muita coisa, eu não vou conseguir fazer tudo. Pega uma única frase, uma única dica, um único fator. Insira ele na sua vida. E o resto você vai colocando aos poucos. Eu garanto que vai ter bastante melhor. Beleza? Muito feliz com todos que participaram ao vivo. Quarta-feira tem mais. Então, toda segunda e quarta tem live aqui nos perfis, Facebook, YouTube e Instagram. E para quem quiser depois escutar, tem as gravações no Spotify. Tá bom? Fiquem com saúde, fiquem com